He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Uma igreja enganada pelo mundo. William Marion Branham, em 28 de junho de 1959, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América do Norte. Jesus Christ, His Son, and has given us all things freely in Christ. Jesus Cristo, seu Filho, e nos tem dado todas as coisas livremente em Cristo. We are grateful to Thee, Lord, for the privileges that we are granted by this great supreme sacrifice that Jesus gave for us at Calvary. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor, pelos privilégios que nos tem concedido pelo grande e supremo sacrifício que Jesus nos ofereceu no Calvário, Reconciled us back into fellowship and to favor with Thee. para que nos reconciliasse de volta ao companheirismo e ao favor contigo, We might have this consolation of knowing para que nós pudéssemos ter este consolo de saber que está escrito: hide me and my words in you, you can ask what you will, and it shall be done unto you. se vós estiverdes em mim e minhas palavras em vós, pedireis
tudo o que quiserdes e vos será feito. We're grateful for this and pray that you'll give us faith to believe it with all that's in us. Agora nós somos agradecidos por isto e oramos que tu nos dê fé para crer nisto com tudo que está em nós. Lay aside, Lord, every toil of the day, every care of this life. Agora deixa-nos pôr de lado, Senhor, toda a labuta do dia, todo o cuidado desta vida. All the way from the janitor to the pastor, Desde o servente até o pastor. there would be nothing in our minds now but be waiting, listening reverently for the Holy Spirit to speak to us. Para que não haja nada em nossas mentes agora, porém que estejamos esperando, ouvindo reverentemente para o Espírito Santo nos falar, That might accomplish something good, to know more of Thee by our gathering together. que nós possamos realizar algo bom para conhecer mais de Ti pelo nosso ajuntamento. For Lord, truly that's why we come on this hot day. Pois, Senhor, verdadeiramente é por causa disso que nós viemos neste dia quente. Speak to us through Thy living Word, and let the living Word dwell in us and abide in us. Fala através da Tua palavra viva e deixa a palavra viva habitar em nós e permanecer em nós, That we might be shaped and formed not to the world, para que nós possamos ser moldados e formados não para o mundo, be transformed by the renewing of our spirit into the form of the Son of God. porém para sermos transformados pela renovação do nosso espírito na forma do Filho de Deus. Oh, our hearts tremble when we think, and the joy floods our souls to know that we can be called sons and daughters of God. Oh, nossos corações tremem quando nós pensamos, e a alegria inunda nossas almas de saber que nós podemos ser chamados filhos e filhas de Deus. Stand on the very brim of His second coming, E nós permanecemos na própria beira da sua segunda vinda, and all nations and kingdoms quivering under our feet. e todas as nações e reinos tremendo sobre nossos pés. All things of the world is vanishing, Todas as coisas do mundo estão desaparecendo, knowing that someday He shall come and shall take us to a kingdom where there shall never be an end, or it'll never be moved. porém sabemos que algum dia ele virá e nos levará a um reino onde nunca haverá fim ou nunca será mudado. And to think that we are now the subjects of that kingdom. E de pensar que nós somos agora os súditos daquele reino. God circumcise our heart and ears today by the Holy Spirit through the washing of the water of the Word. Ó Deus, circuncida hoje nossos corações e ouvidos pelo Espírito Santo, através da lavagem da água da palavra, In His name and for His glory. Amen. pois nós pedimos isto em seu nome e para a sua glória. Amém. I wish to approach the subject this morning, Eu desejo chegar no assunto esta manhã, or I was going to speak on something a little different if there was to be a healing service. pois eu iria falar algo um pouquinho diferente se fosse ser um culto de cura. We announced that the prayer cards to be given out at 8 till 8:30 or 9 o'clock. Porém, nós anunciamos que os cartões de oração seriam dados às 8 até 8:30 ou 9 horas. And Billy come up the house a few minutes ago and he said there was hardly anyone here. So he didn't give out prayer cards. E eu somente, Billy chegou em casa há poucos minutos atrás e ele disse que quase não havia ninguém aqui. Desta forma, ele não distribuiu os cartões de oração. So I thought of taking this text for a correction of the church. Assim que nós iremos, eu pensei em tomar este tema para uma correção da igreja. Now I want to speak on the subject of a deceived church by the world. E eu desejo falar sobre o assunto de uma igreja enganada pelo mundo. Read some now out of the book of Judges, the 16th chapter, beginning with the 10th verse. Eu desejaria ler um pouco agora do livro de Juízes, o capítulo 16,
começando com o verso 10. And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me, and told me lies. E disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Now tell me, I pray thee, wherein thou mightest be bound. Ora, declara-me agora em que poderia ser amarrado. If thou bind me fast with new ropes that never were occupied. E ele lhe disse: Se me amarrares fortemente com cordas com que se não houvesse feito obra nenhuma, Shall I be weak and be as another man? então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Therefore took new ropes and bound him therewith, and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. There was liars and weights abiding in the chamber. Break them from off his arms like as thread. E os espias estavam sentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como fios. Delilah said unto Samson, Hitherto thou hast mocked me, and told me lies. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Tell me where thou mightest be bound. And he said unto her, If thou weavest 7 locks of my head with a web. Declara-me, pois, agora onde poderia ser amarrado? E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços de uma teia. And she fastened it to the pins, and said unto him, The Philistines be on thee, Samson. E ela os fixou às estacas e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. And he awakened out of his sleep, and went away with the pins of the beams and with the web. Então acordou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Unto him, How canst thou say I love thee, when in thine heart is not with me? Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo no teu coração? Thou hast mocked me these 3 times, and hast told me wherein thy great strength lies, and hast not told me wherein thy great strength lies. Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não declaraste em que consiste a tua força. E ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Came to pass, when she had pressed him daily with her words and urged him, soul was vexed unto death. E sucedeu que, tendo importunado-o, ela todos os dias com suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. For all his heart, and said unto her, There has not come a razor up on my head, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. E descobrindo-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like another man. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como outros homens. And when Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called the lords of the Philistines, saying, Come up, for he has shown me all his heart. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. And the lords of the Philistines came up unto her and sought money brought money into her hand. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e buscaram dinheiro ou trouxeram dinheiro em sua mão. And she made him sleep upon her knees, and she called for a man, and he caused him to shave off the 7 locks of his head. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, e ele rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. And began to afflict him, and his strength went from him. E começa a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. And she said, The Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before and shake myself. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. And he wist not that the Lord had departed from him. Porque
Ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. I wish to read for a text for this subject, found over in the book of Revelations, the 2nd chapter, beginning with the 21st and the 23rd verse. Agora eu desejaria ler para texto para este assunto, encontrado no livro de Apocalipse, o capítulo 2, começando com os versos 21 e 23. And I gave her space to repent of her fornications, and she repented not. Dei-lhe tempo para que se arrependesse das suas prostituições, e não se arrependeu. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her unto great tribulation, except they repent of their deeds. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Give unto every one of you according to your work. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. May the Lord add his blessings to the reading of his word. Possa o Senhor adicionar sua bênção à leitura da sua palavra. Samson, great deal like the church, started off right. He started off in the right direction. Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto. Ele começou na direção correta. He started off and was called a mighty man of valor. Ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. He started out serving the Lord and keeping his words and doing his commandments. Porém, ele começou servindo o Senhor em guardar suas palavras e cumprir seus mandamentos. And that was somewhat like the church. E foi algo como a igreja. Started off on, as we would say, as a world expression, started on the right foot. Ela começou como nós diríamos, como uma expressão do mundo. Começou com o pé direito. To keep the commandments of the Lord. Começou a guardar os mandamentos do Senhor. And as long as Samson followed the Lord used Samson. E enquanto Sansão seguia o Senhor usava Sansão. For God can keep anyone and use anyone that will follow after him. For it's God's business. Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. We turn to a side away from the things of God, then God cannot use us any longer. Porém, quando nós viramos para o lado, distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Walk steadfastly after the commandments of God. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, When we'll stay in the pages of the Bible and worship by the written word. quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, Worship him in the spirit and in the truth of the word. Then God can use any individual. o adoramos no Espírito e na verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo. But when they take a notion to turn aside after something else, then God cannot use that person any longer. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. So Samson makes a very outstanding representation of the church of today. Desta forma, Sansão faz uma saliente representação da igreja de hoje. When the church started, God could use the church. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja. For the church walked diligently after the commandments of the Lord. Pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor. Kept all of his judgments and his statutes and done all of his commandments, and God was with the church. Guardava todos os seus juízos e seus estatutos e cumpria todos os seus mandamentos. E Deus estava com a igreja. But it seems to be that there is such a weakening place amongst the church. Porém, parece que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Remember, we are not on a picnic, but we're in a battlefield. Lembrem-se, nós não estamos no piquenique, porém nós estamos em um
campo de batalha. People just think that when they become a Christian, that's all they need to do, that settles it forever. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam um cristão, que isso é tudo que elas necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre. A Christian and everything's going to come easy. Contanto que eles sejam cristãos e todas as coisas virão facilmente. Don't never get that in your head. Nunca ponha isso em sua cabeça, Become a Christian to fight the good fight of faith. pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. I'm a Christian to get in the battle line. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. We are Christian soldiers, and we've got to be trained and brought up and know all the techniques of the enemy. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo Fortified to know how to fight the fight. para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. We can only do that as the Holy Spirit will reveal it to us. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. We cannot take what some other nation tells us when we go to war, some of their ideas, Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando vamos à guerra, algumas de suas ideias. to take our own ideas, the way the Holy Spirit would direct us, and what ideas He would give us. Porém, nós temos que tomar nossas próprias ideias da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria e que ideias ele nos daria, He is the commander-in-chief of the army of the Christian. porque ele é o generalíssimo do exército do cristão. Samson did good. He was a great man until he began to kind of, we would call it, scallywag around. Sansão progrediu. Ele era um grande homem até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isto a fazer malandragem em volta. Until he began to get off of his own territory. Até que ele saiu de seu próprio território. And the church did run well and was all right until they began to get off of their territory. E a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem até que eles começaram a sair do seu território. Samson began to flirt, Sansão começou a flertar. and he was not flirting with Israelitish girls, he began to flirt with a Philistine girl. E ele não estava flertando com moças israelitas, ele começou a flertar com uma moça filisteia. And that's somewhat similar to what the church did. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Began to make love with its own, it got off after unbelievers and began to flirt with unbelievers. E ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. We made our great and one of the greatest mistakes. That's when the church began to do things that wasn't right. E aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. It began to keep, like Samson, bad company. Ela começou a ter, como Sansão, companhias más. As long as he was in the company of the Lord's people, he did all right. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. And that's the way it is with the church. E é dessa maneira com a igreja. Church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit. God bless them, and miracles and signs and wonders followed the church. Quando a igreja seguia reverentemente, diariamente, a liderança do Espírito Santo, Deus o abençoava. E milagres, e sinais, e maravilhas seguiam a igreja. But when he began to keep bad company with the world, Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, one of the worst things it done and the first things it done, it began to organize.
uma das piores coisas que fez. E a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se. Breaking up fellowship amongst other believers because it found out that nations were organized. Quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. But this great gospel is not dedicated to one nation or one people. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. It's dedicated to whosoever will let him come. Nations, kindreds, tongues, and people. Ele é dedicado a todo que desejar. Deixe-o vir. Todas as nações, tribos e línguas e pessoas. Or did intend for us to draw boundary lines. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Wanted to be like they compare or to copy after. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam. The world does. Say the things that they do. Make a success the way they were a success. Vão como o mundo vai. Dizem coisas que eles dizem, fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. We cannot never be a success doing anything the world does. Nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguimos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. We can never be by pattering after the world. Nós nunca podemos ser para tomar como exemplo o mundo. If the cigarette company has met their greatest success by television, Se a companhia de cigarros tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão, and the beer and the whiskey crowd has made their great success through the contribution of television, e a companhia de cerveja e de uísque tem feito seus grandes sucessos através da contribuição da televisão, that's no sign that the church shall make its success by television. isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão. The success of the church lies within the preaching of the gospel of the power of God and the demonstration of the Spirit. O sucesso da igreja repousa na pregação do evangelho do poder de Deus e da demonstração do Espírito. We cannot say because that television done such and such for the cigarette company and the other companies. Nós não podemos dizer devido à televisão ter feito tal e tal coisa pela companhia de cigarro e as outras companhias. We do not have any scripture to try to compare with them people. Nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. As we do, we may draw great numbers of people, but that's not what God ordained us to do. E quanto nós o fazemos, nós podemos atrair grandes números de pessoas, porém isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. We think because that we're all colors, flying high, great organizations, causing great colorful things to take place, that it's a success. Nós pensamos que porque nós estamos cheios de aparência, com altas emoções, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparência aconteçam, que é um sucesso. Are dying daily on our feet, spiritually speaking. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando. 10 million strong this morning, and the Holy Spirit wasn't with us. We'd do well to stand 10 strong, the Holy Spirit with us. Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões nesta manhã e o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nos levantar com uma força de 10, com o Espírito Santo conosco. And not compare with the world. Nós não podemos nos comparar com o mundo. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning?
Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah! It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Listen now what He said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word.